Bem-vindo ao curso de Análise de Volume Spread. Neste curso, você aprenderá o conceito de análise de volume spread de uma maneira simples e eficaz, e então poderá começar a usar esta técnica em suas negociações imediatamente. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever agora mesmo e deixar seu like para apoiar a criação contínua de vídeos gratuitos como este. A análise de volume spread é uma técnica bastante simples, mas poderosa. É usada principalmente para conhecer a força por trás de um candle e confirmá-la em um nível de suporte ou resistência. Muitas vezes um trader vê o preço atingindo uma barreira no gráfico, como uma linha, por exemplo, mas o trader não tem certeza sobre a força dessa barreira, ou seja, se a barreira realmente sustentará o preço. A análise de volume spread pode ser de grande ajuda em situações como esta. VSA também pode ser usado em combinação com outros modos de análise que medem a força por trás do movimento de preço, como a velocidade e outros tipos de ferramentas de volume. A análise de spread de volume, ou VSA, é simplesmente a comparação entre o intervalo das velas e a ação de volume correspondente. O intervalo das velas pode ter duas formas principais. As velas podem ser estreitas, como podemos ver nesta ilustração, ou podem ser largas, como podemos ver nesta outra ilustração. A ação do volume, que é analisada no histograma de volume simples, neste caso também possui duas formas principais. Há volume baixo e volume alto. Esta classificação de estreito, largo, baixo e alto depende do contexto do que está acontecendo ao redor da vela que está sendo analisada. Isso gera 4 cenários possíveis que possuem interpretações distintas. Oferecemos velas de amplo alcance e grande volume. Velas de amplo alcance e baixo volume. Velas de pequeno alcance com alto volume e velas de pequeno alcance com baixo volume. Entender essa interpretação desses 4 cenários é crucial. Às vezes é a diferença entre entrar em uma negociação ou não, ou a diferença entre provar ou refutar uma barreira de preço. Para entender o VSA, precisamos relembrar algumas outras ideias de outros tipos de análise. Lembre-se da regra mais importante sobre volume declarada há muito tempo na teoria de Dow, que é que o volume confirma a ação de preço. Em essência, grandes movimentos de preço precisam de muito volume em situações normais, enquanto pequenos movimentos de preço precisam de pouco volume. Quando um movimento amplo de preço tem baixo volume, ou um movimento estreito de preço tem alto volume, algo diferente está acontecendo no mercado, então vale a pena prestar mais atenção. As outras noções muito importantes que precisamos entender realmente sobre VSA são a profundidade de liquidez e oferta e demanda. Em cada nível de preço há um certo número de ordens de compra e um certo nível de ordens de venda. É útil observar como isso funciona no livro de ordens. O livro de ordens tem 3 colunas. À esquerda temos a coluna de ofertas, que representa as ordens de compra ou demanda. Na coluna do meio temos o preço, e à direita temos a coluna de oferta, que representa ordens de venda ou oferta. Para que o preço suba, os compradores devem comprar uma quantia que corresponda ao número total de ordens de venda no nível atual. Por exemplo, agora neste livro de ordens hipotético, o preço está a R$50 e há 63 ordens de venda nesse nível. Para que o preço suba para $51, os compradores devem atacar a oferta de 63 ordens de venda, e então não haverá mais oferta nesse nível, fazendo o preço subir para o próximo nível de preço de $51, que tem 76 ordens de venda. Para que o preço suba de $51 para 52, os compradores devem atacar a oferta de 76 ordens de venda primeiro. A mesma lógica funciona na descida, claro. Para o preço cair, os vendedores devem atacar a demanda na descida. O ponto importante aqui é que quanto maior o número de ordens, maior o volume. Aqui está um detalhe importante. Note que quando a liquidez é escassa, ou seja, um pequeno número de ordens em cada nível de preço, é fácil atacar essa liquidez. Por exemplo, se houver liquidez escassa na coluna S, é fácil para os compradores atacarem a oferta. Isso significa que a liquidez rasa cria movimentos de preço amplos com baixo volume. Se a liquidez é profunda, ou seja, um grande número de ordens, é difícil atacar essa liquidez. Por exemplo, se há liquidez profunda na coluna S, é difícil para os compradores atacarem a oferta. Isso significa que a liquidez profunda cria movimentos de preços estreitos com alto volume. A profundidade da liquidez é o que cria os diferentes cenários delineados na análise de spread de volume. Vamos começar com o mais intuitivo de todos os exemplos, que é quando vemos uma vela de ampla gama apoiada por alto volume. Isso também é chamado de vela de continuação de alto volume.
Há um nível decente de oferta e um nível decente de demanda, mas no caso de uma vela de continuação altista, há mais demanda do que oferta, e no caso de uma vela de continuação baixista, há mais oferta do que demanda. O ponto principal aqui é que oferta e demanda não são superficiais nem profundas. Compradores e vendedores têm interesse, mas um lado do mercado acaba tendo mais interesse que o outro. Em outras palavras, como o nome sugere claramente, a vela de continuação de alto volume implica que haverá uma continuação na direção da vela. Vamos observar uma situação hipotética da vela de continuação de alto volume. Nesta ilustração, vemos uma vela de ampla gama e alto volume se aproximando de um nível de resistência. A primeira coisa que vem à mente de qualquer trader é se essa resistência vai segurar o preço. Uma vela de ampla faixa e alto volume, também conhecida como vela de continuação de alto volume, implica que o preço continuará na direção da vela. Portanto, neste caso, a resistência agora será suficientemente forte para segurar o preço. Obviamente, esse não é o único fator em jogo aqui. Pode haver outros elementos influenciando a força da resistência, mas em termos de análise da distribuição de volume, esse tipo de vela está prestes a romper a resistência. A mesma lógica aplica-se às velas de continuação de alto volume de baixa, perto de níveis de suporte, claro. Vamos agora para o caso em que vemos uma vela de amplitude ampla com baixo volume. Isso é conhecido como uma vela de reversão de baixo volume. Baixo volume em uma vela de amplitude ampla significa que foi muito fácil para um dos lados atacar o outro. Isso também significa que há falta de interesse de um dos lados. Outra maneira de ver isso é que há uma liquidez rasa em um amplo intervalo de preços. Em uma vela de amplitude ampla e alta com baixo volume, há falta de interesse dos vendedores. Em uma vela de baixa ampla com volume baixo, há pouco interesse dos compradores. Quando há falta de interesse por parte dos compradores, por exemplo, é muito fácil para os vendedores atacarem a demanda e fazer o preço cair, resultando em um grande movimento de preço com baixo volume. Uma vela de amplitude ampla com baixo volume é frequentemente chamada de vela de reversão de baixo volume, pois geralmente a vela de amplitude ampla para quando há uma retirada de liquidez mais profunda que pode indicar uma reversão, sem mencionar o fato de que o participante do mercado no controle da vela esgotará seu poder ao longo do curso da vela. Vamos observar rapidamente um cenário hipotético da vela de reversão de baixo volume. Nesta ilustração, vemos o preço se aproximando de um nível de resistência com ampla faixa e baixo volume. O baixo volume implica que há falta de interesse por parte dos vendedores neste caso, mas apenas até o ponto em que há uma barreira significativa ou um pool de liquidez mais profundo, que é o que aconteceria em uma linha de resistência. Então, se uma vela de ampla faixa com baixo volume para em uma linha de resistência como esta, pode indicar que os vendedores assumirão o controle do mercado a partir deste ponto. Estes são dois cenários para velas de ampla faixa. Agora podemos explorar os dois cenários para velas de faixa estreita. Vamos começar com a vela de faixa estreita e baixo volume, que é mais fácil de entender. Baixo volume é o que os comerciantes esperam em uma vela de faixa estreita, já que não há muito movimento de preço. Isso às vezes é chamado de vela de descanso de baixo volume. Isso simplesmente significa que o mercado deu uma pausa no avanço. Vamos observar uma situação hipotética. Imagine que o preço está se aproximando de uma linha de resistência, e nessa linha aparece uma vela de descanso de baixo volume. Sem uma linha de resistência, a vela de descanso poderia também significar uma continuação para cima, mas neste caso a resistência indicará uma reversão. A razão para isso é que a resistência é provavelmente mais forte que a vela de descanso de baixo volume. Em suma, a resistência é suficiente para mover o preço na outra direção em uma situação nessas condições. O outro cenário, que é um pouco mais interessante, é quando há uma vela de faixa estreita com alto volume. Alto volume é esperado apenas em uma vela de faixa larga, então quando ocorre em uma vela de faixa estreita, sabemos que algo está acontecendo no mercado. Volume alto ocorrendo em uma faixa de preço estreita significa que um lado do mercado está atacando agressivamente o outro, e o lado sendo atacado está absorvendo com sucesso o ataque. Isso resulta em um alto nível de atividade ou volume em uma faixa de preço estreita. Este candle de faixa estreita com alto volume é frequentemente chamado de candle de reversão de alto volume. Em resumo, um lado está tentando avançar no mercado e o outro está conseguindo não deixar isso acontecer. Em uma tendência de alta, um candle de faixa estreita com volume suspeitamente alto é um sinal de venda. Significa que os compradores estão tentando agressivamente fazer os preços subirem, mas os vendedores estão observando toda essa demanda com sucesso, resultando em uma faixa estreita com atividade muito alta. Os vendedores estão tentando fazer os preços caírem, mas os compradores absorvem a oferta.
Em outras palavras, um candle de reversão de alto volume é uma indicação de que há uma barreira no preço criada pela oferta ou pela demanda. Vamos trazer essa ideia para um cenário hipotético mais uma vez. Imagine que o preço está se aproximando de uma linha de resistência, e nessa linha vemos um candle de alto volume e pequeno alcance. Isso é uma indicação clara de que os compradores estão tentando empurrar o mercado para cima, mas os vendedores nesse nível de resistência estão absorvendo a demanda com sucesso, o que é um sinal de venda. É por isso que essa formação de candle é chamada candle de reversão de alto volume. Implica uma barreira forte para empurrar o preço na direção oposta. Um dos problemas da análise de dispersão de volume é, naturalmente, a natureza relativa da abordagem. O que significa que precisamos de referência para definir o que é uma faixa ampla ou estreita e o que é baixo ou alto volume. Como eu disse anteriormente, esse tipo de coisa depende do contexto do mercado. Para compreender verdadeiramente como isso opera, precisamos de cenários do mundo real. Olhe atentamente para este gráfico. Temos um suporte por um importante ponto baixo na ação do preço. Até agora não há nada diferente. Bem aqui, vemos o preço aterrissar no suporte exatamente com uma vela de ampla faixa. Sabemos que isso é uma vela de ampla faixa quando a comparamos com as outras velas ao redor. Essa mesma vela exata poderia ser considerada de tamanho médio em outros cenários. Aqui está a parte complicada. Quando olhamos para o volume correspondente desta vela de ampla faixa, podemos ficar tentados a supor que ela tem alto volume. Mas isso vem da percepção absoluta de volume. Se compararmos com outras velas de baixa que têm uma faixa estreita, veremos que ela tem baixo volume. Por exemplo, pegue o exemplo desta vela de baixa mais estreita no mesmo vetor de preço. Ela tem uma faixa de preço mais estreita e um volume maior do que nossa vela em questão. Nessa perspectiva, esta vela de ampla faixa tem um volume baixo, relativamente falando, portanto pode ser classificada como uma vela de ampla faixa de baixo volume, que é o mesmo que uma vela de reversão de baixo volume. E de fato, o preço se reverte logo após. No mesmo gráfico de preços, podemos identificar um exemplo de uma vela de descanso de baixo volume, que é simplesmente a combinação de um intervalo estreito com baixo volume. Sabemos que este é um intervalo estreito com baixo volume ao compará-lo com outras velas no gráfico. Temos nossa linha de resistência definida por um ponto alto importante no gráfico. Quando a vela em questão toca e reage a ela com intervalo estreito e baixo volume, temos uma indicação de que os compradores não estão tentando superar essa resistência com força suficiente. Em outras palavras, podemos confiar um pouco mais nessa linha de resistência porque não há muito interesse em quebrá-la. Além disso, veja como a vela fecha na sua faixa inferior depois de tocar a resistência. Isso indica que temos alguns vendedores nessa linha. Neste outro gráfico, podemos identificar uma vela de continuação de alto volume, que é simplesmente a combinação de faixa larga com alto volume. Essa vela cai exatamente em uma linha de resistência, então a questão que surge é se a resistência será forte o suficiente para conter o grande volume. Observe também como esta vela é muito mais larga do que todas as velas anteriores, e como ela mostra um pico de volume, que é talvez o dobro do volume de uma vela normal. Podemos ver que nas próximas velas, os vendedores em sua resistência tentam segurar esses compradores poderosos, mas assim que os vendedores encontram o ponto do qual os compradores acenderam uma vela ainda mais ampla de alta, com um pico de volume muito maior, portanto confirmando o aparecimento da vela de continuação de alto volume antes que a resistência fosse quebrada. A análise da distribuição de volume permite que você leia as pistas sutis no volume para antecipar movimentos importantes de preço. Neste próximo gráfico, você pode ver um exemplo de uma vela de reversão de alto volume, que é simplesmente a combinação de um intervalo estreito com alto volume. Podemos saber que isso tem intervalo estreito e alto volume comparando com a vela anterior neste caso. A vela anterior tem um intervalo mais amplo e um volume menor do que a vela que estamos analisando. O detalhe mais importante aqui é que quando uma vela tem um intervalo estreito e um alto volume, significa que um lado do mercado está tentando avançar agressivamente e o outro está absorvendo o ataque com sucesso. Nesta situação, vemos os vendedores atacando agressivamente, mas os compradores estão tendo sucesso em absorver o ataque, o que cria muito volume em um intervalo de preços estreito. O resultado é uma vela de intervalo estreito com alto volume. Observe também como isso cria um nível de suporte natural na mínima da vela em questão. Assim que o preço retorna a ele algumas velas depois, vemos esses compradores poderosos iniciarem um novo movimento ascendente de preço. Perceba um detalhe sobre velas de intervalo estreito. Tanto as versões de alto quanto as de baixo volume de velas de intervalo estreito podem indicar uma reversão, mas por razões distintas. Isso é chamado de ambiguidade de volume.
Um candle de faixa estreita com baixo volume significa que há falta de interesse no lado atual do mercado, o que pode significar uma reversão em um futuro próximo. Um candle de faixa estreita com alto volume significa que há uma absorção bem-sucedida do jogador de mercado oposto, e, portanto, o mercado não está mais apto a avançar para o lado atual, o que também é uma indicação de uma possível reversão em um futuro próximo. Estes são apenas alguns exemplos de análise de propagação de volume em cenários de mercado real, mas existe um espectro de como tais coisas se desenrolam em gráficos reais. O objetivo principal deste curso é apresentar os fundamentos da análise de propagação de volume. É isso para este vídeo. Espero que você tenha aprendido algo novo.